concepção interdisciplinar e principais papéis na EJA. A natureza inclusiva e diversa da EJA. Bem-vindos a mais uma aula. Nela, vamos tratar da concepção interdisciplinar que transversa o trabalho realizado na EJA e focar nos principais papéis desempenhados pelos sujeitos nesta modalidade. Abordaremos a diversidade na educação de jovens e adultos, com foco nas especificidades que tornam a inclusão um aspecto essencial. A diversidade, presente em diversos contextos educacionais, requer práticas inclusivas para atender às necessidades dos alunos na EJA. A interdisciplinaridade é um dos conceitos envolvidos, que destacam a importância de integrar diferentes abordagens didáticas para criar um ambiente educacional mais justo e eficaz. A importância dos estudos sobre a diversidade na EJA é inegável. Compreender as especificidades e necessidades dos alunos adultos, além dos desafios e potencialidades que surgem em um contexto de diversidade, é essencial. Esses conhecimentos permitem aos educadores criar um ambiente de aprendizagem inclusivo adaptado às realidades dos alunos. Refletir sobre as práticas inclusivas e o papel do professor como facilitador e mediador é crucial para transformar o ensino na EJA. A habilidade de adaptar métodos pedagógicos para atender às necessidades diversas dos alunos é essencial. Isso promove a construção de pertencimento e valorização dos educandos. A diversidade enriquece o ambiente educacional e oferece oportunidades para práticas pedagógicas inovadoras e eficazes. A formação contínua e a reflexão crítica são fundamentais para que os professores da EJA possam enfrentar desafios e aproveitar as potencialidades da diversidade. Além de todas as etapas da educação básica, que garante direito à educação pública e gratuita dos alunos de 0 a 17 anos, que é obrigatória, há a educação de jovens e adultos, a EJA, que é de caráter facultativo. A educação básica é composta pela educação infantil, anos iniciais, anos finais, ensino médio e a EJA. A EJA abrange aqueles que estão fora da faixa etária obrigatória e que, por não terem concluído a escolarização regular, precisam ser incluídos no sistema educacional. É justamente devido a essa grande abrangência de faixas etárias que a EJA por si só é considerada inclusiva. Independentemente dos históricos educacionais ou circunstâncias pessoais, a EJA busca promover um ambiente escolar diverso. Na EJA, cada aluno é valorizado e pode desenvolver o seu potencial. A partir dessa contextualização inicial, vejamos a seguir alguns fatos que fundamentam essa natureza inclusiva da EJA. Inclusão e diversidade, duas faces da mesma moeda. Vamos agora nos ater ao tema da inclusão e da diversidade, olhando para as especificidades da educação de jovens e adultos. Desde as décadas anteriores, havia restrições quanto ao acesso pleno à educação. Muitos alunos eram excluídos por não se adaptarem ao modelo tradicional de ensino, mas o conceito de educação inclusiva surge para mudar isso. A Declaração de Salamanca, de 1994, e a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, a LDB, inspiraram a criação de um novo sistema educacional mais inclusivo, afirmando que todos têm o direito de aprender em uma escola que respeite as individualidades. A inclusão não é uma meta que se alcança e para por aí. É um processo contínuo, dinâmico e em evolução, integrando indivíduos em diferentes contextos sociais, educacionais e organizacionais. Pensar em educação inclusiva e pensar nela apenas do ponto de vista da inclusão de pessoas com deficiência é um equívoco. Uma abordagem verdadeiramente inclusiva abrange uma diversidade de condições de necessidades socioculturais, econômicas, emocionais, físicas, intelectuais, psicossociais ou múltiplas. A LDB ampliou o público atendido pelas escolas para também incluir as minorias étnicas, sexuais, raciais, além de jovens e adultos e idosos na EJA,
que não concluíram a escolarização na idade regular. E quais são essas dimensões amplas do caráter inclusivo da educação? Deficiências ou impedimentos permanentes ou temporários, distúrbios de aprendizagem, transtornos, síndromes, altas habilidades ou aquilo que era conhecido como superdotação, problemas emocionais e familiares, minorias étnicas, de gênero, sexualidade e raciais, imigrantes e refugiados, as situações de encarceramento, dificuldades socioeconômicas, condições de saúde crônicas ou temporárias, dificuldades linguísticas ou multilingües, comunidades indígenas e quilombolas, educação no campo, ensino profissionalizante e, por fim, os sujeitos da EJA, jovens, adultos e idosos que não concluíram a escolarização na idade regular. A partir disso, podemos ver que a inclusão é uma mudança de paradigma que afeta todos, não apenas os alunos com necessidades especiais. Ela elimina a divisão entre ensino regular e especial, integrando todos os alunos em um mesmo ambiente de aprendizado, respeitando as diferenças. É só revisitarmos a história da educação no Brasil para consolidarmos o exemplo de que tratamos aqui não apenas de deficiências. Ela revela profundas desigualdades, como a exclusão de mulheres e negros de escolas no século XIX. Leis discriminatórias reforçaram essas divisões e ainda hoje lutamos contra essas desigualdades. Vejam um exemplo da Lei número 1 de 1837 e o Decreto número 15 de 1839. Segundo o artigo 1º, todas as pessoas que padecerem de moléstias contagiosas não podiam frequentar a escola. O segundo, os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos. Todos os seres humanos são livres e iguais em dignidade e direitos perante a lei, declarou a ONU em 1948. Embora possamos compartilhar de algumas semelhanças básicas como seres humanos, a diversidade do povo brasileiro vem das nossas diferenças individuais e regionais. As diferenças são o que nos tornam únicos e importantes para a riqueza da diversidade humana. O conceito de inclusão nos desafia a superar essas desigualdades históricas, reconhecendo que a diversidade enriquece o ambiente escolar e proporciona uma aprendizagem mais completa e mais significativa a todos os indivíduos que estão lá. É importante não perdermos de vista que, se falamos em inclusão, é porque a exclusão ocorre em suas diferentes e perversas formas. Ao incluir os estudantes em um ambiente de aprendizagem inclusivo, a escola promove a equidade e respeita o direito de todos os alunos a uma educação de qualidade. Superando fronteiras. Desafios culturais na EJA. Na EJA, existem desafios culturais e sociais e enfrentá-los é essencial para criar um ambiente educacional inclusivo e enriquecedor. Esses desafios incluem a compreensão e a integração das diversas formas de comunicação dos alunos, respeitando suas variantes linguísticas e contextos culturais. As línguas estão sempre mudando e se transformando. Ao ler livros antigos, encontramos palavras e formas de escrita diferentes das atuais. Veja essa manchete de jornal em 1918. As palavras da imagem apresentam a variação linguística, que são escritas de formas diferentes da de hoje. Alemanha, com 2 L's, capitulou, permanece a mesma grafia, mas pode ser considerada arcaica, dependendo do contexto. Ninguém usa essa palavra capitulou. Victória, com C, e o I entre o T. E não é o nome de pessoa, é de vitória mesmo, de quem saiu vitorioso. Oficiais, com 2 F's. Isso também é uma variante linguística. Holanda, com 2 L's. Muitas vezes, as pessoas não reconhecem essas mudanças
como parte natural da evolução da língua, que pode levar ao preconceito linguístico. Os alunos da EJA trazem uma rica diversidade cultural e linguística que pode se manifestar por meio de variantes regionais, dialetos ou outras línguas. Por qual nome você conhece esse alimento? Mandioca? Aipim? Macaxeira? Dependendo da região, há diferentes nomes para a mesma raiz. A variação linguística acontece em diferentes níveis, como geográfico, social, etário, além de mudanças históricas, etárias e até mesmo cibernéticas. Uma estratégia para trabalhar isso é a utilização de textos que contenham variantes linguísticas, como o diálogo entre jovens e idosos. E aí, rapaz, o que você está aprontando aqui? Faz tempo que eu não te vejo por essas bandas. Vai dar uma volta ou só tá matutando na praça? Matutando? Que é isso? Tô matando ninguém não. Na moral, para com essas fitas que alguém pode me estranhar. Não, matutando não é matando. É pensando na vida, moro? Você tá muito boladão pra sua idade, fica relax. Papo de louco. Entendi foi nada. Tava aqui esperando os parça pra ir pro fute. Ai, que saudade do tempo que eu bati uma bola. Eu era o melhor líbero da minha patota. Mano, na moral, conversa de doido. De que planeta você veio? Que papo é esse de líbero? É tipo o zagueiro. Entendi, cara. Tô achando que os moleque vazaram. Então capa o gato, senão você vai atrasar. Capa o gato? Você chapou? Não sabe que estamos num tempo em que maltratar os animais é crime? Não. Capar o gato é só uma forma antiga de dizer se apresse, saia rápido. Você tá achando que é literal? Ah, sei lá. Mas beleza, vou desenrolar aqui e ver se consigo achar uns parça antes que eles me deixem na mão. Falou, velho. Falou. Passa lá em casa um dia desses pra filar uma boia. Mano, essa mulher fala grego. É importante que a escola ensine a adequação das linguagens às diferentes situações, promovendo a inclusão de todas as variantes linguísticas. Provocar os alunos a fazerem a reescrita de trechos do diálogo apresentado, com o apoio do dicionário, por exemplo, é uma boa pedida. E aí? Olá, tá, está, aprontando, fazendo por essas bandas, por esses lados, matutando, refletindo, pensando. Que é isso? O que significa isso? Agora que lemos o papo intergeracional e vimos exemplos claros de variações linguísticas, vamos explorar algumas questões importantes. Durante a leitura compartilhada, podemos fazer reflexões de diversos momentos e provocações que levam a turma da EJA a pensar sobre essas diferenças. Podemos listar algumas provocações que podem ser levantadas. Veja só. Como vocês sentiram ao ler esse diálogo entre o jovem e o idoso? Já passaram por situações semelhantes e não entenderam o que alguém falou por causa da forma de dizer? O que cada personagem poderia ter feito para melhorar a comunicação? Quais estratégias poderiam usar para superar as barreiras linguísticas da idade? Por que vocês acham importante valorizar as variantes regionais? Como podemos celebrar e respeitar essas diferenças na sala de aula? Quando vocês acham que é mais adequado usar a linguagem informal e quando devemos usar a norma culta? Como decidimos qual linguagem usar? O cordel é um exemplo de gênero literário que abarca variações linguísticas e pode ser utilizado como ferramenta na EJA. A linguagem utilizada no cordel abarca expressões regionais e estilos próprios, que representam a cultura popular de várias regiões no Brasil. Vamos ver um trechinho de um cordel? O boi zebu e as formigas. As formigas a defender sua casa o formigueiro, botando o boi para correr da sombra do juazeiro. Mostraram nessa quanto pode a união. Nesse meu poema novo, o boi zebu quer dizer que é os mandão do poder e as formigas é o povo. Para ilustrar, vamos ver um exemplo no fragmento de O Boi Zebu e as Formigas. Preste atenção nos trechos e observe como o autor usa a variação linguística para contar a história. O trecho de O Boi Zebu e as Formigas
trata não somente da variação linguística, mas também de uma metáfora poderosa sobre a desigualdade social e o poder popular. O boi zebu representa os que detêm o poder, enquanto as formigas representam o povo. A história destaca a importância da união como a força capaz de enfrentar os mandões. Quais atividades podem ser desenvolvidas? Acompanhe. Produção textual, incentivando os alunos a escreverem seus próprios cordéis sobre os temas de interesse pessoal ou comunitário, promovendo a expressão criativa. Em projetos interdisciplinares, é importante desenvolver um projeto sobre o meio ambiente, por exemplo, utilizando o cordel como ferramenta de conscientização e sensibilização. Sobre música e ritmo, pode-se criar uma melodia para o cordel, incentivando os alunos a explorar a musicalidade dos versos. Quanto ao teatro e à dramatização, pode-se encenar uma peça baseada em um cordel, ajudando os alunos a desenvolverem suas habilidades e expressão corporal e oral. Possível explorar outros gêneros. Comparar, por exemplo, nesse caso do cordel, com o filme Vida de Inseto e discutir a metáfora da união dos mais fracos contra os mais poderosos. Possível fazer atividades recreativas de aprendizagem, criando, por exemplo, um caça-palavras com os termos relacionados ao cordel, como formiga e união, e discutir o significado dessas palavras no contexto do texto e da vida. Até mesmo trechos da Bíblia podem ser explorados. A metáfora do poder da união conecta diretamente com as experiências de vida dos alunos da EJA, muitos dos quais podem ter sentido e a desigualdade e a necessidade de união em suas comunidades. Para concluir essa aula sobre a inclusão e a diversidade na EJA, revisamos como as práticas pedagógicas inclusivas e a compreensão das variações linguísticas são essenciais para promover um ambiente de aprendizagem acolhedor. A valorização das especificidades de cada aluno, suas diferentes realidades, culturas e sociedades diferentes, potencializa a educação de jovens e adultos, permitindo que todos participem de forma significativa e ativa. Continue seus estudos, refletindo sobre a importância de adaptar o ensino às necessidades de cada aluno, criando um espaço educacional mais justo e inclusivo.